aos seus ministros, Ele faz labareda de fogo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Oh! É para você ser cheio e queimar. Amém? E todo mal também queimar. Aleluia! Graça e paz, querido. Você pode se sentar. Eu quero falar com você nessa noite sobre olhando para frente e esquecendo do passado, das coisas ruins do passado. Obrigada, Débora. Aleluia. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite. Essa palavra é viva. A tua palavra é viva. Por isso, Senhor, nós cremos que ela está entrando dentro de nós nesse momento. E ela irá produzir tudo aquilo que o Senhor deseja produzir dentro de nós nessa noite. Pai, traz cativo todas as mentes a Cristo nessa noite. Que toda a interferência seja repreendida em nome de Jesus. E que a presença do Senhor seja intensa neste lugar. E os teus anjos ministradores estejam trabalhando naquilo que nós necessitamos. Naquilo que o Senhor sabe que nós precisamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comigo. Aleluia, som. Repita comigo, diga: eu tenho um destino profético a ser cumprido. Aleluia. Mas para você cumprir esse destino profético que Deus tem escrito para você, antes mesmo de você vir para essa terra, você precisa esquecer as coisas ruins do passado. As meninas iam ministrar uma canção, não sei se elas vão ministrar depois, onde Isaías 43, Deus fala assim: olha, esqueça o que passou, porque eu estou fazendo algo novo. Aleluia. E muitas vezes os nossos complexos, as nossas dores, as nossas inferioridades, as nossas fortalezas da mente, aonde nós não nos achamos capazes, aonde nós falamos: eu, Senhor, tem certeza? Isso são complexos de inferioridade, que precisam ser curados, e que você precisa ter uma convicção muito forte dentro de você, que você é filho e filha de Deus. E quando você entende a sua identidade em Cristo Jesus, então daqui para frente, você vai andar naquilo que Deus está te mostrando, e você vai conseguir, por Deus, ser curado desse passado, dessas coisas ruins, daquilo que Satanás colocou na tua vida para impedir de você ser o máximo do potencial daquilo que Deus quer que você seja em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele falava muito bem sobre isso, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, ele está falando sobre ele. E ele fala algo muito interessante. Vocês podem produzir para mim, mídia, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. E você precisa fazer isso nessa noite, amém? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo sabia que ele prosseguia para um alvo, que ele ia para frente e que ele... Gente, quem está cuidando desse ar aqui está desligado, né? Andressa, você vê para mim? Está um calor. Sangue de Jesus. Ele estava prosseguindo para o alvo. E ele sabia que ele tinha que olhar para frente e andar para frente, porque ele tinha ciência de uma recompensa que ele ia receber celestial do próprio Deus por causa de Cristo Jesus. E ele fala: todos nós que alcançamos a maturidade, repita, maturidade, devemos ver as coisas dessa forma.
E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então ele faz algo, ele esquece das coisas que ficaram para trás e avança para aquelas que estão diante dele. Nessa noite, Deus quer falar para mim e para você: esqueça esse passado. Não que Deus vai te dar amnésia, querido. Mas quando você é preso no seu passado, quando você é preso nas suas mágoas, nas suas feridas, nas pessoas que te feriram, nas pessoas que te traíram, você está em um lugar que você não consegue romper, parado. E o apóstolo Paulo fala claramente isso: irmãos, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E sabe quem era Paulo? Um assassino de cristão. Paulo era alguém que tinha todos os motivos para se sentir culpado, para se sentir mal, para não se perdoar, porque ele perseguia e matava os cristãos. Ele consentiu a morte de Estevão. Quando o Espírito Santo fala para Ananias ir orar por Paulo, ele tem medo, porque Paulo perseguia e matava os cristãos. Então Paulo tinha todos os motivos para ser alguém que se sentia culpado. Mas ele está falando nesse texto que ele precisava esquecer das coisas que ficaram para trás, prosseguir para um alvo, procurando, indo em diante para ganhar um prêmio celestial de Deus. Diga: eu preciso me libertar desse passado. Passou, meu irmão. Não vai mais voltar. Acabou. Agora tudo se faz novo com Cristo Jesus. E nessa noite ele está falando: eu quero fazer algo novo a partir de você, na noite de hoje. Mas para que eu possa fazer algo novo, esqueça-se do que ficou lá atrás. Perdoe, libere, seja liberado. Jesus, ele também fluiu no ministério de profeta. Ele também era um profeta. E um profeta, ele é destinado a garimpar. Ele é um garimpeiro de Deus. Um profeta, ele vê num drogado, num viciado, num alcoólatra o que ninguém está vendo. Ele vê um tesouro no coração. Ele vê uma perspectiva. Ele vê a partir da perspectiva de Deus. Um profeta, ele garimpa os corações para encontrar homens e mulheres que vão se render a Cristo e que vão fazer grandes coisas nessa terra. E Jesus foi assim. Jesus escolheu os homens mais improváveis. Sabe o que é interessante dos apóstolos, dos discípulos? Que Jesus ia passando e ia falando: segue-me. E eu farei vocês pescadores de homens daqui para frente. E eles não pararam para fazer cálculo, para fazer conta, para perguntar se devia ou não, para perguntar o que deveria fazer. Eles simplesmente seguiam a Jesus. Opa! E você vai ver isso claramente no texto de Mateus, onde ele começa a chamar os seus discípulos. Mateus capítulo 4. Ele está andando à beira do mar da Galileia, e Jesus, vindo dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus fala assim: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, irmãos, eles largam as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco do seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Nessa noite, você está verdadeiramente disponível para seguir a Jesus? Você está verdadeiramente pronto para, quando Jesus falar, venha, você não fazer perguntas nem questionamentos, mas simplesmente seguir ao Senhor? E seguir ao Senhor traz renúncias. Esses homens, eles eram pescadores, eles não eram homens, eles eram homens iletrados, eles não tinham estudado, mas queimou tão forte no coração deles o chamado, que eles não queriam mais saber de nada, não queriam saber das redes, não queriam saber da pesca, porque agora alguém todo-poderoso que havia escolhido eles estava passando e falando: segue-me.
Nessa noite, Jesus continua passando e falando para você: segue-me. E talvez você está falando: mas pastor, eu estou na igreja, eu estou seguindo a Jesus. Eu te pergunto, você verdadeiramente está seguindo a Jesus ao ponto do que esses homens fizeram? Largaram tudo, deixaram tudo e simplesmente disseram sim a um chamado tão maravilhoso. Jesus te conhece profundamente, irmão. Quando Ele te chamou, Ele não se assustou depois achando que tinha arrumado uma encrenca. Ele te conhece. E o chamado de Natanael foi dessa forma. Quando você lê o chamado de Natanael em 1 João capítulo 1, a partir do versículo 43, no dia seguinte, Jesus partiu para a Galiléia quando encontrou Felipe e disse: siga-me. E Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de Davi. E Natanael fala: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Felipe disse: venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando de Jesus, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus conhecia Natanael profundamente. Jesus conhece você profundamente. Perguntou Natanael: da onde que você me conhece? E Jesus responde: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Jesus te conhece, Jesus te observa. Jesus sabe o que você está fazendo. Jesus conhece quando você está na sua casa. Jesus sabe quando você está chorando. Jesus sabe quando você está sorrindo. Jesus não se enganou quando te chamou. Jesus não se enganou quando falou: vem, segue-me. Ele sabia dos teus defeitos, das tuas debilidades. Mas é claro que diante do chamado dele precisa haver uma transformação, uma mudança. Agora, o que dizer em Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2 de Maria Madalena, a endemoniada. Sim, Jesus também chamou uma endemoniada. Jesus também chamou pecadores. Jesus chamou os piores que você pode imaginar para o mundo, mas não para Deus. E a palavra do Senhor diz: depois Jesus ia passando pelas cidades, pelos povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Provavelmente Maria Madalena naquela época era uma louca. Provavelmente para as pessoas ela era desprezível, porque 7 demônios, meu irmão, não é brincadeira. 7 demônios, o negócio é sério. Perturbando, atormentada, endemoniada. Mas mesmo assim, Jesus a escolheu. E nessa noite, o Senhor te trouxe a este lugar para te dizer: sim, eu te escolhi e eu não me enganei quando eu te chamei. Você pode até aplaudir Ele por isso. Aleluia, aleluia. Jesus escolhe um publicano. Mateus era rejeitado, odiado porque era publicano. Mas Jesus chama ele para os 12 para cumprir um grande chamado, um grande propósito. Jesus chama ele também, e ele é julgado por causa disso, porque os fariseus falam assim: ah, Jesus, você se assenta com publicanos e pecadores, por favor, que contaminação é essa? E Jesus fala assim: olha,
Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E sim, quando Jesus me encontrou, eu estava muito doente da alma, muito deprimida, muito entristecida, muito sem sonhos, sem projetos, sem esperança nenhuma. E a maioria de vocês que estão sentados aqui nessa noite, quando Jesus te encontrou, você também estava nessa mesma situação, um pouco pior ou um pouco melhor, dependendo da história de cada um. E mesmo assim, Jesus te chamou e te escolheu. Que aleluia fraquinho. Para um escolhido de Deus. Segue-me. Segue-me. Seguir a Jesus é se for preciso deixar tudo e seguir a Jesus. E se for preciso deixar todos, seguir a Jesus. Jesus é amor, mas Jesus também é severo. Hoje estão pintando no Evangelho um Jesus tão amorosinho. Ele é amor, mas você vai ver confronto. Você vai ver palavras duras. Se você ler a Bíblia, diga: eu preciso ler a Bíblia. Aí você não vai ser enganado por esse evangelho oba-oba que está por aí hoje em dia, que não vai persistir muito tempo, porque só o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, esse sim, vai permanecer para sempre. Mas aí Jesus anda com esses homens iletrados, eles veem sinais, eles veem maravilhas, eles mesmos são enviados, cegos veem, surdos ouvem, paralíticos começam a andar, a multiplicação dos pães, eles veem tudo isso, eles veem sinais, eles veem maravilhas, e Jesus está falando: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ser entregue na mão dos fariseus, eu vou ser crucificado, e eles estão imaginando que Jesus vai ser um rei estabelecido naquela época, mas Jesus é um rei estabelecido para toda a eternidade, aleluia. E Jesus está avisando tudo, parece que eles não estão ouvindo, ou eles não querem acreditar, ou eles não querem aceitar. Até que chega o grande dia que Jesus tanto alertou eles, que é o Getsemane. E então no Getsemane, naquele dia, em Mateus 26, 37, começa a narrar a solitude de Jesus. Solitude porque os homens o abandonaram, mas ele tinha o Pai, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha legiões de anjos se ele pedisse ao Pai. Mas naquele momento, aqueles homens que ele escolheu, que ele instruiu, que ele ensinou, começaram a abandonar Jesus. Quando Jesus começa a entrar no verdadeiro propósito, a qual ele veio, no fim do propósito. Então ele é abandonado pelos seus. E a Bíblia fala que ele leva com ele para o Getsemane Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a se entristecer, se angustiar, e Jesus fala: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco adiante, Jesus prostra o rosto por terra e começa a orar: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então ele volta para os discípulos e encontrou eles dormindo. E Jesus fala assim: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Ele pergunta para Pedro: você tem vigiado, orado, passado um tempo com Jesus, pelo menos uma hora do seu dia? Pelo menos uma hora do seu dia você tem falado com o Pai? Pelo menos uma hora do seu dia você tem lido a sua Bíblia? Pelo menos uma hora do seu dia você tem assistido uma pregação, ouvido algum ensino, buscado algo do Senhor? Jesus externa essa tristeza: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. E perguntou ele para Pedro: vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repita: eu preciso vigiar e orar. Você está percebendo que vigiar é primeiro, antes de orar?
Amém? Dá um aceno para mim ver que você está comigo aí. Está percebendo que você precisa vigiar para depois orar? E que muitas situações na nossa vida nós vivemos porque nós não vigiamos. Jesus sabia o que ia acontecer com Pedro. Jesus sabia que Satanás ia cirandar Pedro. Jesus havia intercedido por Pedro. Mas agora Pedro precisava fazer a parte dele, que era orar, vigiar e orar. Essa semana meu esposo ligou para o nosso pastor. E ele passou um momento muito difícil na igreja. Coitado do pastor andando para lá e para cá, e com 2 igrejas cuidando, e uns incircuncisos que a gente traz, cuida, honra, apronta com a gente, aprontaram com ele. Estava tão tristinho, tão arrasado, queriam arrebentar com a igreja. E ele falou assim: Fernando, Deus falou, ore e jejua 40 dias. E se eu não estivesse orado e jejuado 40 dias, eu teria desistido do meu ministério, do meu chamado. Se Deus está mandando orar, se Deus está mandando vigiar, fique atento, fique alerta, não fique de brincadeira, não fique vacilando, meu irmão. Diga: vigiar e orar. E olha que o nosso pastor é um homem que ele fica o tempo todo, parece que ele não relaxa. E ainda assim armaram para ele. Você precisa vigiar e orar. Diga: eu não posso brincar. Então você conhece a história. Todos eles negam a Jesus, exceto João, que permanece na cruz até o fim. E as mulheres, nenhuma das mulheres abandonou Jesus, todas elas estavam lá na cruz até o fim. Os outros discípulos, todos abandonaram a Jesus. Deus desistiu deles? Deus desistiu deles? Não. Jesus começa um processo de cura para que eles pudessem prosseguir com o destino profético que eles tinham pela frente. Para você cumprir aquilo que Deus tem para você, você precisa parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Amém? João capítulo 20, versículo 1 e 8. Jesus começa esse processo de restituição e de restauração na vida dos seus discípulos. Filha, João, capítulo 20, do versículo 1 ao 8. Jesus morreu e ressuscitou. E então, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, diga João, aquele a quem Jesus amava. Você sabe quem que escreve aquele a quem Jesus amava? Quem que está escrevendo? Fala mais alto, quem está escrevendo? Ele era bem modesto, né? Ele está escrevendo, e no livro de João você vai ver muitas vezes ele se referindo a ele mesmo. Aquele a quem Jesus amava. Sabe por que João ficou até o fim? Sabe por que João não negou a Cristo? Porque ele tinha convicção do amor de Deus por ele. E o amor é poderoso. E ela começa a se desesperar e fala: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, diga João, saíram e foram para o sepulcro, correndo. E os dois corriam, mas o outro discípulo, diga João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho.
bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado, a parte separada das faixas de linho. Depois o outro discípulo, diga João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e ele creu. Ele não viu Jesus ressurreto. Ele não viu Jesus ressuscitado. Ele viu o túmulo vazio e ele creu. Diga, eu preciso crer que eu sou um discípulo muito amado. Você precisa crer, você pode aplaudir o Senhor por isso. Depois vem Maria. Maria Madalena amava Jesus. Ela era aquela mulher que se sentava aos pés de Jesus e o olhinho brilhava. Ela queria Jesus. Ela tinha um amor por aquele que a libertou de 7 demônios, por aquele que estava cuidando da vida dela. E ela também, como ela é a primeira que vai, ela fica. E ela fica esperando na entrada do sepulcro, chorando. E ela chorava e curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, a cabeceira, e o outro aos seus pés. Mas ela não se maravilhou com os anjos porque ela queria Jesus. Então o Senhor fala, mulher, por que você está chorando? E ela chorando, levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor. Aqueles que muito amavam. Aqueles que muito foi perdoado. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. Aqueles que muito amavam. João não viu e creu. E ela, o Senhor aparece para ela. Mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? E ela pensou que fosse o jardineiro, porque foi no jardim do Éden que o homem caiu. Então Jesus estava parecido com um jardineiro, restaurando, restituindo todas as coisas no céu e na terra. Aleluia! Se o Senhor levou embora o meu Senhor, me diga onde que você o colocou. E Jesus disse, deve ter sido extraordinário, Maria. Então ela volta-se para ele e fala em aramaico, Rabone, mestre. Existem situações na sua vida que você ainda está chorando. E Jesus está te perguntando, mas por que você ainda está chorando? Se eu já fiz. Por que você ainda está chorando? Se ele já fez. Fala para ele, o tempo de cantar chegou. Chega de chorar. Deus tem grandes planos para você e para as suas gerações futuras. Grandes planos tem o Senhor. Então vem o Tomé, o incrédulo, mas ele também precisava ser trabalhado, porque agora eles ainda não tinham visto ao Senhor. Alguns deles estavam com problema de se perdoar, porque havia traído o seu Senhor, porque o único que se perdeu foi Judas, que o propósito dele era esse mesmo. Mas os outros estavam, aqueles que negaram a ele, estavam com dificuldades. Então ele aparece aos seus discípulos, eles veem a mão furada, eles veem Jesus, mas Tomé não estava no lugar. Tomé não tinha ido para o culto aquele dia, porque a Bíblia fala que eles estavam em oração, fechado, mas Tomé não tinha ido para o culto aquele dia, e o pastor Fernando, ele gosta de falar, cuidado, quando você perde um culto, pode acontecer com você, como aconteceu com Tomé, você pode perder de ver Jesus. E então ele aparece. E Tomé fala, eu não acredito. Repita comigo, Jesus tem misericórdia até dos Tomé, que só acredita vendo. Agora eu digo, eu não sou Tomé. Você pode aplaudir Jesus por você não ser Tomé?
eu só acredito vendo. Jesus esperou uma semana. Ainda foi bonzinho, uma semana. Eles estavam de novo orando. E Tomé estava com eles, estavam trancados, orando. Então Jesus chega, paz seja com vocês. E Jesus disse para Tomé, ó, coloca o dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a mão. Coloque do meu lado, que foi ferido com lança. Pare de duvidar e creia. Fale para você mesmo, pare de duvidar e creia. Brigue com você nessa noite. Aleluia. E Tomé, Senhor e meu Deus, meu. Então Jesus disse, porque você viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Mas ainda tinha um turrão difícil, ainda tinha um cara que era com certeza colérico para frente, que Jesus ainda tinha que tratar algumas coisas com ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Meu Deus, só as meninas aqui que lê Bíblia, quantas vezes Pedro negou Jesus? Glória a Deus, né? Isso aí todo mundo sabe. Pedro precisava ainda se perdoar. Essa noite o Senhor está te falando, você precisa se perdoar. Você precisa receber perdão, se perdoar e perdoar. E Deus é tão bom conosco que quando Ele pede para você perdoar, Ele não está pedindo para você se relacionar, para você jantar junto, almoçar junto de alguém que traiu a sua confiança, ou que te feriu, ou que não te respeita. Você precisa se respeitar, amém? Respeito é importante, amém? Mas você não pode guardar mágoa, rancor, ódio, ressentimento. Você precisa deixar definitivamente hoje tudo o que passou lá atrás. Para que você possa entrar no novo de Deus hoje à noite e começar a viver o novo de Deus na sua vida. Se perdoar, porque nós erramos e falhamos, não somos santinhos de jeito nenhum. Perdoar quem te feriu, quem te magoou e receber perdão de Deus. Eu entendo claramente que Pedro precisava se perdoar por ter negado alguém que ele tanto amava. E que tanto amava a Pedro, mas que o discípulo mais amado era João. Vai ler João lá, o discípulo a quem ele ama. Ele precisava disso. Então, numa noite ele vai pescar. Ele volta a pescar. E Jesus não tinha feito dele pescador de peixes, Jesus tinha feito dele pescador de quê? De homens. Ele volta a pescar peixe, então algo não estava legal, algo não estava bom. Eu não sei quanto tempo se passou, mas eu sei que em João 21, capítulo 15, Jesus vai atrás de Pedro. Depois de Jesus está fazendo um peixinho lá na praia, aí Pedro pula no mar, reconhece que é Jesus pela maneira de partir o pão. Ele reconhece seu Senhor. Pula no mar de madrugada e sai nadando desesperado, como alguém que ama o seu Senhor. Então, eles comem. E Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Próximo. Aleluia. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez. Pela terceira vez. Ele diz: Simão,
Filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Poxa, eu já falei que eu amo, por que ele está perguntando 3 vezes? Mas ele negou a Jesus 3 vezes. Ele precisava reafirmar o amor dele por Jesus as 3 vezes, porque ele tinha uma missão. E Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Sabe, querido, querida, você é discípulo, você é discípula, e Jesus continua falando a mesma coisa que ele falou para Pedro nesse texto. Jesus continua falando para você: cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Ele continua falando. Essa palavra não é para pastor, essa palavra é para discípulos. Aonde estão os discípulos do Senhor nessa noite? Você precisa cuidar de alguém. Você precisa cuidar de alguém. Das tantas vezes que eu estava tão cansada do ministério, num dia que eu queria muito desistir, porque ministério é traição, é dificuldade financeira, é calúnia, é difamação, é demônio, é luta, é guerra, é intercessão, é oração. É uma benção. É maravilhoso. É que nem Davi, o gigante. É um gigante de cada dia. E eu queria desistir naquela manhã. E eu acordei: Rosângela, você me ama? Falei: eu conheço esse texto. Eu já sei. Eu te amo, Jesus. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Mas eu repito, essa fala de Jesus não é só para Pedro. Não é só para pastores. Pedro precisava ser curado. Pedro precisava deixar o passado para trás. Não era mais tempo de pescar peixes, era tempo de pescar homens. E Jesus estava verdadeiramente falando para ele: Pedro, eu sei que você me ama, mas você precisa cuidar das minhas ovelhas. Jesus estava falando de forma direta e concreta com ele. Qual que é a ordem para todos nós? Ide e fazei discípulos. Por quem você está orando? Por quem você está clamando? Para quem você está falando do amor de Jesus pela vida da pessoa? Porque sim, você ama a Jesus. Sim, você é escolhido de Jesus. Sim, hoje você precisa deixar para trás esse passado. Mas sim, ainda há algo para fazer nessa terra. Por isso que você está aqui, vivinho e respirando. Aleluia! Todos nós, amém? Não olhe para trás. Fale para você mesmo: eu não vou mais olhar para trás. Fale para você mesmo: chega. Esse passado não me prende mais de viver o hoje e o futuro extraordinário que o Senhor tem para mim. Aleluia. Pastor, eu fui isso, eu fui. Não interessa, você foi. Pastor, eu errei. Não interessa. Pastora, que coisa ruim que eu fiz. Foi lá atrás, está apagado. Se arrependeu, consertou. Se Deus esqueceu, por que você está trazendo a memória? Ele fala: eu esqueci, eu apaguei. Ele fala: vem para Cristo, que os teus pecados vermelhos como o sangue se tornarão branco como a neve. Ai, pastora, mas me acusam. Problema de quem acusa, Jesus te justificou. Cristo me justificou. Eu não olho mais para trás, agora eu prossigo para frente, para aquilo que o Senhor está me chamando, para a minha vocação. Paulo orava de joelhos, falando para que eu e você encontrássemos a nossa verdadeira vocação. Está na Bíblia, eu não lembro onde, mas está na Bíblia. De joelhos.
Senhor, mostra para os teus santos qual é a verdadeira vocação, aquilo que eles foram chamados. Não olhe para trás, prossiga para o alvo. Lucas capítulo 9, versículo 59. Já estou terminando. Olha Jesus chamando o povo aqui. A outra ele disse, siga-me. Porém, ele respondeu, Senhor, deixa eu ir cuidar primeiro de sepultar o meu pai. Olha Jesus, conheça Jesus, veja Jesus na essência dele, irmão. O pai dessa pessoa morreu. E já está falando, me siga. E ele fala, deixa eu ir lá sepultar meu pai primeiro. E Jesus fala assim, ó, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Próximo. E a outro Jesus disse, ainda outro disse, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. Próximo. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é o Jesus da Bíblia, irmãos. Esse é o Jesus. Um dia eu sentei na mesa com o seu Paulo Canudo, um profeta respeitadíssimo no Brasil, um senhorzinho de idade que teve muitas experiências com Jesus. E eu perguntei para ele de Jesus, eu queria aprender o máximo possível. E ele falou assim, olha, ele é bondoso, mas ele é severo. O próximo, queridos, versículo 62. Terminou. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Diga, é forte. Diga, mas é Jesus. Fala de novo, é forte. Mas é Jesus. Chega de olhar para trás, irmão. Chega de olhar para trás, irmã. Olha o que Jesus está falando nessa noite, ó, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Ele está falando do reino de Deus. O reino de Deus já está sendo estabelecido na terra, pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Você não foi chamado para ser somente salvo. E depois, na eternidade, quando você for encontrar Jesus para receber a sua recompensa, ou se Jesus voltar e a Jerusalém do céu descer na terra, para governar essa terra, você receber a sua recompensa. E Jesus fala assim, meu irmão, você olhou para trás. Não vai dar. Nós vamos ter grandes surpresas naquele dia, irmãos. Grandes surpresas. Gente que você achou que não ia entrar, vai estar lá. E gente que você achou que ia estar lá, não vai estar. Grandes surpresas nós vamos ter naquele grande dia. E hoje o Senhor está falando. Para de olhar para trás, é para frente que se vai, é para frente que se segue, é para frente que se caminha, aleluia! Chega! O diabo não tem poder para te acusar mais, as pessoas não têm poder para te acusar mais, o Senhor te santificou, o Senhor te justificou. Isso é muito firmado no meu coração, essa questão de família é tão firmado no meu coração, porque os primeiros que me rejeitaram, os primeiros que me odiaram, quando eu me tornei cristã, foi a minha família. Só que eu li a Bíblia, e quando eu li a Bíblia eu não me abalei, porque eu entendi que Jesus falou assim, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim lançar mãe contra filha, sogra contra nora. Diga, eu preciso ler Bíblia. A igreja não está lendo Bíblia. Hoje de manhã a Magda foi visitar a gente. Falou que da vigília, e expressou preocupação que os jovenzinhos precisam ler mais Bíblia. Eles já estavam estudando com ela, mas que precisavam ler mais Bíblia. Você precisa conhecer a palavra do Senhor para que você não seja enganado nesse tempo que a gente está vivendo.
Para encerrar, a mulher de Ló tinha uma ordem expressa dos anjos que foram libertar Ló, tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Eles falaram assim: não olhe para trás. Começou a chover fogo e enxofre na cidade. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia fala que quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. E morreu. Quando você olha para trás, você fica paralisado. Quando você olha demais para trás, você não consegue prosseguir. Quando você olha demais para trás, você morre. Paralisado no passado. Hoje o Senhor está falando: esqueça o que se foi. Eis que eu estou fazendo algo novo. É uma nova estação, é um novo tempo, é um novo começo, mas você precisa se posicionar em colocar essa mão no arado e andar para frente. Colocar a mão no arado e ir para onde Deus te ordenar ir, fazer o que Deus te ordenar fazer, estar pronto para ser como esses discípulos, aonde Jesus falava: segue-me. Não tinha nenhum questionamento, iam largando tudo e seguindo. É assim que o Senhor nos quer. Livre. Isso é liberdade, sabia, irmão? É ser livre. É não estar preso em coisas, não estar preso em pessoas, não estar preso em passado, não depender emocionalmente de pessoas, mas estar com os olhos fixos em Jesus Cristo. Saber que Ele é perfeito. Estar preparado para Ele puxar a tua orelha, sim, porque Ele é o teu Senhor. Estar preparada e para obedecer às ordens dEle que vem do céu, porque vale muito mais servir ao Senhor nessa vida do que qualquer outra coisa na terra. Eu li um livro uma vez que me marcou. O livro contava a história da perseguição contra os judeus, e o livro dizia que os profetas falavam para os judeus sair da Alemanha, mas eles estavam presos a coisas e não obedeceram ao Senhor, porque estavam muito ricos lá, e morreram. Eu não sei, o livro não cita, mas eu tenho certeza que se alguém ouviu, e alguém obedeceu, e voltou para a sua terra, foi livre da morte. O que Deus te instruir não é negociável. Disso pode estar dependendo a sua vida. Disso pode estar dependendo o seu destino. Disso pode estar dependendo o grande projeto que Deus tem para você. Se coloque de pé, vamos orar nessa noite. Quero chamar o ministério de louvor. Como um ato profético, você que quer deixar o passado e vir para o novo de Deus, vem à frente no altar. Quando eu cheguei na igreja do pastor Neto, há anos atrás, todo o apelo, eu estava no altar. E quando eu queria casar, então, um dia o pastor falou: vou orar para você casar. Eu fui a primeira que pulei no banco, estava aqui. E ele falou assim: eu estou vendo o anjo colocar aliança no teu dedo. Ah, uma semana depois, eu conheci meu noivo. Aleluia. Ore ao Senhor. Entregue, deixe o que você tem que deixar nesse altar nessa noite. Se é filho, se é marido, se é pai, se é mãe, se é dívida, a dificuldade que você está passando, deixe nesse altar nessa noite. Deixe tudo nos pés de Jesus. Aleluia.
Aleluia, coisas novas. Aleluia, eu creio. Coisas novas, Deus está fazendo aqui. Se prepare para o novo de Deus na sua vida. Coisas novas, Deus está fazendo. A palavra de Deus fala que havia uma grande fome em Samaria. Então foi consultar-se o profeta. Havia uma fome tão terrível que uma mãe tinha sugerido comer a criança. Então o rei se desespera e vão consultar o profeta. E o profeta fala assim: amanhã, por essa mesma hora, haverá tanta abundância
haverá tanta comida. E a palavra de Deus diz que um dos oficiais do rei duvida. Então o profeta fala: você vai ver, mas você não vai comer. E no outro dia, 2 leprosos saem para o acampamento do inimigo e falam: de qualquer forma nós vamos morrer mesmo, vamos lá ver o que acontece. Só que Deus tinha mandado um terror tão grande no acampamento do inimigo que não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha saído correndo, mas tinha deixado tudo para trás. E havia tanta abundância, tanta abundância. E os leprosos voltam para avisar a cidade, e aquele homem que duvidou, ele é atropelado no portão e morre. Porque o incrédulo, muitas vezes ele não vai viver para comer. E do jeito que o profeta profetizou, da maneira que Deus falou, no outro dia, havia tanta abundância naquela cidade. Eu quero profetizar nessa noite, eu quero liberar nessa noite, que diante da dificuldade que você está passando, haverá tanta abundância, haverá tantas coisas lindas liberadas da parte de Deus para você, a partir desse novo tempo na tua vida. Eu quero declarar, profetizar, no nome de Jesus, que essa estação nova, que você tanto pediu, que você tanto orou, ela chegou na sua vida. E que talvez alguns aqui vão ter mudança de endereço, mas vai ser necessário para você viver esse tempo novo de Deus na sua vida. Porque o tempo de cantar chegou. E meu irmão, se está queimando no teu coração essa palavra nessa noite, só creia e receba. Só creia e receba. Creia e receba. Creia e receba a abundância de Deus em todas as áreas da tua vida, espiritual, emocional, financeira, física. Nós cremos, Jesus, nós cremos em coisas novas, nós cremos em restaurações de casamentos neste lugar, nós cremos em alegria chegando nos lares e nas famílias, nós cremos, Jesus. Tu és o Deus do impossível, nada é impossível para ti. Aleluia. Senhor, nós declaramos o tempo novo chegado. Nós profetizamos como igreja do Senhor uma nova estação, um novo tempo. Nós profetizamos como igreja do Senhor que o tempo de cantar chegou. Nós declaramos que está selado nos céus esse tempo novo, estabelecido por ti, mediante ao povo que tem te se servido e amado ao Senhor verdadeiramente. Que destinos proféticos sejam destravados nesta noite, que alinhamentos proféticos venham nesta noite, que o Senhor destrave aqui, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo, para os teus filhos, nesse tempo exatamente, nem atrasado, nem adiantado, mas no tempo específico estabelecido pelo Senhor. Nós declaramos, profetizamos e recebemos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tem news? Vamos passar o news então?
Vamos assistir o Nils, gente. O Nils está um sucesso. Graça e paz, fique por dentro da nossa programação semanal. No domingo nós temos o nosso culto da família às 19 horas. Na segunda-feira nós temos o nosso estudo bíblico dos jovens e dos adolescentes às 19h30. A quarta-feira nós temos o nosso culto de meio de semana às 19h30. No sábado nós temos o nosso culto de jovens e de adolescentes também às 19h30. Este mês em especial nós retornamos com as atividades da salinha. Então você que tem o seu filho, após o dízimo você pode direcionar ele ao salinho conforme a idade dele adequada. Mais informação você pode estar procurando no Ministério Infantil. Em março, nós teremos o nosso culto de mulheres, dia 8. Se você quer saber mais informações sobre, procure a Daiane do Louvor. Aleluia! As meninas já decidiram, dia 8 vai ser macarrão. Glória a Deus! Então procure a Daia, faça sua inscrição e dia 8 venha ser ministrado pela Lídia e venha comer macarrão, amém? Um momento especial para as meninas, glória a Deus, aleluia. Quarta-feira o pastor Heverson vai estar ministrando aqui, ele é de Sinop, eu falei para a igreja, ele é um profeta, Deus usa muito ele. A igreja dele cresceu assim de uma maneira muito rápida. Eles são muito queridos, ele e a Simone. Então, traga alguém para estar aqui conosco no culto. Amém, queridos? Na próxima quarta. Aleluia! Vamos orar? Entreguei todos os recados? Como é que foi a vigília ontem, Andressa? Fogo puro, brasa viva? 3h da manhã? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir os jovens? Aleluia. Mas não era só para jovem, né, Andressa? Era para todo mundo que quisesse ver, né? Para jovem? Para todo mundo, né? Combinadinho, fechou. Aí você vem orar, amém? O que eu falei hoje? Vigiar aí? Então, vigia, crente, pelo amor de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós louvamos ao teu nome. Senhor, que o teu povo tenha uma semana abençoadíssima, surpreendente na presença do Senhor. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez nessa madrugada na vida dos jovens. Continua, Senhor, derramando do teu espírito, curando, libertando, trazendo um novo tempo sobre a tua noiva. Pai, nós cremos que uma igreja poderosa é uma igreja que ora, é uma igreja que te busca. Por isso, Senhor, coloca tanta fome, tanta sede no coração do teu povo nos próximos dias, nos próximos anos, para que o grande avivamento que o Senhor prometeu sobre a nossa nação comece a se cumprir em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Aleluia!